Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer a leitura bíblica do Salmo 7, amém? Quero agradecer pela vida de todos os que são inscritos no nosso canal e agradecer por aqueles que estão chegando, que você possa se sentir em casa, se sentir à vontade aqui junto com a nossa família, que você possa assistir os vídeos, curtir, comentar, compartilhar com seus familiares e amigos, que vocês possam se inscrever no nosso canal e fazer parte dessa família, amém? Vou ler os versículos aqui do Salmo 7 e vou estar fazendo uma pequena exposição sobre algum versículo que chamar mais a atenção da gente, amém? Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: Deus defende o justo contra o ímpio, tá? Esse é o título. Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos o que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fizer o que me culpam, né? Se nas minhas mãos há iniquidade, eu pagarei, né? Se eu paguei com mal a quem estava em paz comigo, e eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo, né, que designaste. Reúnam-se ao redor o povo, né, ao redor de ti, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é o justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, e já armou o arco e tem-no pronto. Para ele preparou já os instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está como dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre a profunda uma cova e cai nela, né, no mesmo poço que fez. A sua malícia lhe recaiu sobre a cabeça, e a sua própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém? Esta é uma palavra, nós sabemos que é do rei Davi, né? Ele estava passando por muitas situações difíceis, estava passando por perseguição, estava passando por situações que pessoas estavam acusando ele de coisas que ele não fez, né? Nós sabemos que ele ficou um tempo fugindo do rei Saul, né? Porque o rei Saul achou que ele estava querendo roubar o trono dele. E Davi não estava querendo roubar o trono de ninguém. Davi foi ungido por Deus, né? Através do profeta Samuel, para ser o próximo rei de Israel. E o rei Saul não aceitava de jeito nenhum. O rei Saul já não estava mais tendo a visita do Espírito Santo, já não estava mais ouvindo a voz de Deus, já não estava mais obedecendo os mandamentos de Deus. E Deus, né, ungiu Davi para o próximo rei, né, para ser o próximo rei. E Saul estava com muita raiva dele, né? Então, por tudo isso que aconteceu, toda essa perseguição contra a vida do rei Davi. E o rei Davi falou assim: olha, se eu fiz tudo isso que me acusaram, Deus, faça justiça então sobre mim, né? Que caia a tua mão sobre mim. Mas se eu não fiz nada disso, livra-me segundo, né, a retidão que há em mim, né? Segundo a integridade que há em mim, né? E aí ele fala aqui no final: eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então, assim, Davi estava tentando se defender, né, de toda aquela situação adversa que estava vindo contra ele. Então, se você está passando por alguma situação difícil, se você está passando por alguma situação que pessoas estão te afrontando, né, te acusando de coisas que você não fez, ore, entregue tudo a Deus, porque no tempo certo
Deus te dará o livramento. Amém? Dependa somente de Deus. Espere somente em Deus e confie somente em Deus, porque Deus é o nosso reto juiz. Deus é o único que nos dá toda o suporte que nós precisamos para nos defender. Nós sabemos que Deus é o nosso reto juiz, Jesus é o nosso advogado, que está sempre ali nos defendendo, né, de todas as situações, e o Espírito Santo é o nosso intercessor. É como se fosse ali, estivesse auxiliando, né, Jesus ali nas nossas causas. Então, dependa, porque nós sabemos que Deus, Ele é soberano sobre as nossas vidas. Então, assim, se alguém tiver, né, eu estou repetindo aqui a mesma fala de antes, mas é bom repetir para a gente guardar, para a gente não esquecer que Deus está conosco. Deus é o nosso reto juiz. Deus, Ele prepara ali toda a vitória para a nossa vida. Nós passamos por um pouco de sofrimento, nós passamos por um pouco de tribulação, nós passamos por um pouco de afronta. Imagina o que Jesus passou. Agora você vê aqui, Davi passou por tudo isso. Nós passamos por várias situações difíceis. Agora pense em Jesus. Jesus era um homem santo, santificado, filho de Deus, soberano também, tanto quanto Deus, porque ele era o filho de Deus, o herdeiro de toda a graça, de toda a glória, né? Então assim, Jesus só pregava a verdade. Jesus pregava o amor, pregava a justiça. Jesus pregava bênçãos, mas também pregava também que a gente teria consequências, né, dos nossos maus atos. E Jesus pregava a palavra de Deus, o reino de Deus. E Jesus veio para curar os doentes, Jesus veio para salvar os perdidos, né, salvar a nossa alma da perdição. E Jesus só fazia coisas boas. E muitas pessoas odiavam Jesus, não gostavam de Jesus. E tentaram matá-lo e mataram, né, a carne dele, né, conseguiram matar ele pendurado numa cruz, conseguiram fazer todo um povo ficar contra Jesus, que era um homem bom, que fazia somente o bem para as pessoas. Agora você imagina nós, que somos seres comuns, que não temos glória nenhuma, que não fazemos milagres, não curamos pessoas. Imagina nós. Seremos muito mais afrontados, porque a gente fala da palavra de Deus, a gente fala que Deus é o nosso Pai, a gente fala que Jesus cura, que Jesus salva, a gente fala que o Espírito Santo está ali conosco, nos dando livramento, e as pessoas pensam que nós somos loucos. Olha aquele povo ali, tá todo mundo louco, só fala bobagens, o inferno não existe, o diabo não existe, Deus é só uma coisa da imaginação dessas pessoas, o mundo foi criado com um boom, tudo foi criado com Big Bang. Imagina, Deus aonde? Nós somos descendentes dos macacos. Como assim Adão e Eva? As pessoas não acreditam. As pessoas que não conhecem Deus, não conhecem a Bíblia, não vivem ali tendo conhecimento das bênçãos de Deus, as pessoas não acreditam. Então, nós temos que falar, nós temos que dar exemplo com a nossa vida também. Não somente falar, não resolve nada. Mas a gente tem que dar exemplo com a nossa própria vida. Porque Deus tem cuidado de nós. Nas adversidades, nas lutas, nas provações, Deus tem cuidado de nós. Na situação de calamidade, Deus tem nos dado o alimento, tem nos dado a provisão, tem nos dado a moradia. Nós sabemos que acontecem muitas calamidades. No nosso país está acontecendo várias calamidades, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem situações que Deus age diretamente e tem situações que Deus permite situações difíceis na vida das pessoas, porque Deus nos avisa. Deus nos avisa que nós estamos nos últimos tempos. Deus nos avisa para a gente voltar a buscar Ele, que a gente possa buscar, que a gente possa depender dEle, que a gente possa estar ali aos pés dEle. Deus fala o tempo todo. Deus fala uma vez, fala duas, fala três, fala 10 vezes. E às vezes a gente não ouve. A gente sabe que tudo está no controle de Deus. Então, ou é ação direta dEle, ou é permissão dEle, amém? Nós só temos que orar, clamar e depender de Deus para tudo em nossa vida. E orar pelas pessoas que não têm força, né? Que não têm força para lutar, né? Para depender de Deus e para lutar contra a ação do inimigo.
Porque às vezes tem lugares que está totalmente dominado pela ação do inimigo. As pessoas não têm força para buscar Deus. Amém? Mas vamos orar pelas vidas, orar pelas pessoas que estão passando dificuldades, orar pelas pessoas que estão passando por estados de calamidade, né? De situações assim extremas, né? Que às vezes ela não tem controle, né? Nós não temos controle do que acontece na nossa vida. Nós estamos vivos agora. Daqui 2 minutos a gente não sabe, daqui 1 minuto a gente não sabe o que vai ser da nossa vida, né? A gente faz planos para o futuro, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Só Deus sabe. Por isso que a gente tem que se apegar a Deus e depender de Deus, para que Ele nos faça viver mais tempo de vida, para que Ele nos abençoe e realmente nos dê um futuro. Amém? Tem situações que realmente a gente não entende. Situações de guerras, a gente não consegue entender, a gente não tem entendimento. E se Deus não der revelação, a gente fica sem entender. Situações de calamidade pública, a gente não consegue entender. Situações de doenças, de pandemias, a gente não consegue entender. Tem situações de desastres naturais, a gente não consegue entender. Nosso país está passando por isso neste momento. Situações de calamidades naturais, pessoas sofrendo, perdendo a vida, perdendo os bens, a gente não consegue entender. Só Deus para revelar o porquê que Ele está permitindo o que está acontecendo. Nós não podemos julgar porque nós não sabemos. Nós só temos que orar pelas pessoas que estão precisando de ajuda, orar e ajudar, né? Quem puder, né? Ajuda também com coisas materiais, com necessidades, né? De primeiros socorros, de tudo que eles precisam, primeiras necessidades, né? Nós temos que orar pelas essas vidas, né? Todas as pessoas estão passando por situação difícil. Vamos orar, né? Quem puder envia alimento, envia as roupas, envia os remédios, envia toda a ajuda possível, toda a ajuda que puder, né? E a oração também que é importante, para Deus dar o livramento, para Deus preparar lugares para acolher as pessoas que estão ali precisando, né? E depois reconstruir a cidade, né? Nós sabemos que todos nós precisamos disso, né? A cidade do Rio Grande do Sul, o povo gaúcho está precisando de ajuda. E nós estamos aqui tão somente, né, para poder ser solidários, para ajudar em tudo que a gente puder. E orar a Deus, para que Deus vá preparando mais pessoas para ajudar, preparando mais pessoas para salvar vidas, preparando mais pessoas para poder cuidar da saúde dessas pessoas e cuidar de tudo que eles necessitam, né? Todo mundo está precisando de ajuda, está todo mundo se mobilizando. Glórias a Deus por isso. Tem muitas pessoas com um coração muito bom que estão se mobilizando para poder ajudar todo esse povo, né? Vamos ajudar com o que a gente puder, E também com as orações. Amém? Porque na situação de calamidade pública, na situação de desastre natural, todo mundo tem que se mobilizar para ajudar. Amém? Agradeço a Deus pela vida de todo mundo que se levantou, de todo mundo que está indo ajudar. Tem muita gente ajudando. Se eu falar o nome de um aqui, eu vou estar sendo injusta, porque eu não sei o nome de todos. Mas eu agradeço a Deus pela vida de todos os homens e mulheres que se levantaram, que estão indo ajudar esse povo. Pessoas estão mobilizando helicópteros, barcos, estão mobilizando vários meios de transporte, pessoas estão mobilizando amigos, familiares, a população para levar alimento e tudo, as coisas que essas pessoas precisam. Médicos, enfermeiros estão se mobilizando para ajudar, bombeiros, polícia, todo mundo, todos os profissionais da saúde, todas essas pessoas, que Deus possa glorificar, abençoar, e dar o galardão para essas pessoas que estão ali se dispondo. E abençoa esse povo, ajuda esse povo. Deus, cuida dos corações que perderam familiares, cuida ali das vidas. Que Deus possa cuidar das vidas e restaurar a vida dessas pessoas. Restaurar o que essas pessoas precisam de restauração. Principalmente ali a mente e o coração. Eles precisam de restauração urgente, Senhor. A mente e o coração, porque estão passando por essa calamidade. A gente não tem como descrever o que eles estão sentindo, o que está passando pela mente dessas pessoas e o que está dentro do coração delas. Só Deus sabe o que eles estão sentindo, só Deus para restaurar ali, de imediato, as dores da alma que eles estão sentindo. Só Deus para restaurar. E a gente pode ajudar com as coisas externas, né?
Que Deus possa ajudar, que Deus possa abençoar, que Deus possa curar, que Deus possa manifestar o milagre sobrenatural dele na vida de cada uma dessas pessoas. Que Deus possa abençoá-los, guardá-los e livrá-los de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.